E a turma, vamos dar início a mais uma semana de aula online. Vocês vão colocar o cabeçalho no caderno. A data de hoje. Hoje nós teremos a nossa revisão. O que vai cair na prova? O modal can e o should. Óbvio que vai ter interpretação de texto, tem algumas outras atividades. Mas de gramática vai cair esses dois. Vamos começar, vamos relembrar o que é o verbo can. O verbo can geralmente significa poder ou conseguir e é usado para indicar várias situações, como possibilidade, capacidade, habilidade, permissão e pedido. Quando usar o verbo can? O can ele é usado quando queremos expressar uma ideia de capacidade, de habilidade, de possibilidade, permissão ou pedido. E ele é um dos principais modais, verbos modais da língua inglesa. O verbo modal can tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. Exemplos. She can speak Chinese. Ela sabe falar chinês. É o quê? Uma capacidade. It can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Possibilidade. You can play outside. Você pode brincar lá fora. Permissão. Can I talk to the director? Posso falar com o diretor? Um pedido. O verbo can é sempre acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. E ele pode ser usado para construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. Por exemplo, o verbo dance, que é o verbo dançar. Na afirmativa, I can dance, eu posso dançar. You can dance, você pode dançar. He can dance, ele pode dançar. She can dance, ela pode dançar. We can dance, nós podemos dançar. You can dance, você pode dançar. They can dance, eles ou elas podem dançar. Na negativa, eu vou acrescentar o not depois do can. Na sua forma contraída, vira can't. Na forma extensa, vira cannot. I can't dance ou I cannot dance. You can't dance. He, she, it can't dance. We can't dance. You can't dance. They can't dance. Repare que o verbo ele não muda, nem o modal nem o verbo. Fica o mesmo para todas as pessoas. Na interrogativa, eu vou inverter. Eu tenho o modal can e eu tenho o sujeito. Na frase afirmativa, eu tenho o sujeito e o can. Negativa, sujeito, can e not. Interrogativa, o can, sujeito e verbo. Can I dance? Can you dance? Can he, she, it dance? Can we dance? Can you dance? Can they dance? Repararam? Relembrando. Na frase afirmativa, sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. O can, o verbo no infinitivo, sem o to. Todo verbo, quando você vai ver estudar os tempos verbais de inglês, ele sempre tem o to. Por exemplo, to be, verbo ser. To have, verbo ter. To study, verbo estudar. To dance, verbo dançar. Quando eu vou usar o modal can, eu vou botar o verbo sem o to para todos. Ele está no infinitivo. Exercício. Complete a sentença abaixo com can. Tanana, you, tanana, English. Você pode falar inglês? Como é que ficaria isso? A. Can you two speak English? B. Can you speak English? C. Can you speak in English? E D. Can you be able to speak English? Qual desses seria a correta? A, B, a C ou a D? É a letra B. 2. She with you. She doesn't have a passport. Ela não pode viajar com você. Ela não tem um passaporte. Então seria she can travel, she cannot travel, she is able to travel ou she could travel.
Repare que a letra C e a letra D não se encaixam em nada. Porque able to, ele vai falar de ter habilidade para, isso é outra coisa. E o could é o que no passado. Então só pode ser a letra A e a letra B, ou a letra B. Se eu falo, ela não pode viajar com você, ela não tem passaporte, a frase está na negativa. Então, se ela está na negativa, eu vou usar a letra B, cannot. Easy, easy. Tranquilinho. Agora vamos relembrar o should. Should, ele é um outro modal. Ele é um outro verbo modal, que significa dever ou deveria. Tal como todo verbo modal, ele funciona como verbo auxiliar, que ajuda o verbo principal na frase. Exemplos. They should be back tomorrow. Ela deve voltar amanhã. Então, aqui eu tenho should. Logo em seguida, eu tenho o verbo to be, que é o verbo ser. No caso aqui, be back é voltar, né? O be, ele tá o quê? Ele tá conjugado no infinitivo, porque eu tenho um modal. Toda vez que eu tiver um verbo modal, o verbo principal ele vai ficar no infinitivo. Students should be more polite. Alunos, estudantes, deveriam ser mais educados. Should, em seguida o verbo be, que é o verbo principal, no infinitivo. Quando usar o should? O verbo modal should, ele é usado para expressar conselho, sugestão, expectativa, probabilidade e dever. Examples. She should not go out later at night. Ela não deveria sair sozinha tarde da noite. É um conselho. You should arrive early at the airport. Você deve chegar cedo ao aeroporto. É uma sugestão. Chegue cedo para você não perder seu voo. He should get home in a few minutes. Ele deve chegar em casa em alguns minutos. Expectativa. I should arrive in 5 minutes. Eu devo chegar em 5 minutos. Probabilidade. We should fasten our seatbelts. Nós devemos colocar o cinto de segurança. Um dever. Todos eles, né, eu vou usar o should. Como usar o should? O verbo should, assim como o verbo modal, sempre vem acompanhado do verbo infinitivo sem o to. He should be more careful. Você deveria ser mais cuidadoso. Na frase acima, o verbo principal no infinitivo é o verbo to be. No entanto, retiramos o to e usamos apenas o be. Should, ele pode ser usado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Observe a tabela embaixo. Saiba como usar o verbo should nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. O verbo principal utilizado como exemplo é o verbo study, que é estudar. I should study. Eu deveria estudar. You should study. Você deveria estudar. He, she, it should study. Ele ou ela, isto, deveria estudar. We should study. Nós deveríamos estudar. You should study. You should study. Vocês deveriam estudar. They should study. Eles ou elas deveriam estudar. Na forma negativa, depois do should, eu vou acrescentar o not. Ou eu posso escrever na forma curta, forma abreviada. I should not ou I shouldn't study. Isso se repete para todos os sujeitos. You shouldn't study. He, she, it shouldn't study. We should study. You shouldn't study. They shouldn't study. Na interrogativa, assim como ocorre com todos os outros no verbo to be, eu vou inverter o should com o sujeito. Should I, should you, should he, should she, should it, should we, should you, should they. Ok? Vamos para os exercícios. Faça o exercício com should para testar seus conhecimentos. Use your cell phone during the class.
Você não deve usar o telefone durante a classe. You should use. You shouldn't use. You should have used it. You should stop. Você não deve usar. Usar é use. Se eu falo que você não deve, a frase ela está na negativa, certo? Se ela está na negativa, então a letra correta é a letra B. It's too cold. You a jacket. Está muito frio. Você deveria usar uma jaqueta. Você deveria estar na frase afirmativa. Deveria usar. Então a opção correta é qual? É a letra A? Should not wear. É a letra B? Shouldn't wear. É a letra C? Should wear. Ou é a letra D? Should have worn. Então, eu vou usar qual delas? Só pode ser a letra C. Por quê? Porque a frase está na afirmativa. A letra A e a letra B, a frase está na negativa. E a letra C, então, a frase está em outro tempo verbal. 3. He is always sleeping in the morning. He so late. Ele está sempre sonolento de manhã. Ele não deveria ficar acordado até tarde. Ele não deveria qual? Should stay up. Shouldn't stay. Should stay ou should not stay? A resposta certa é should not stay up. Não ficar acordado. Não tá difícil, né, turma? Por hoje é só. Estude com base na revisão. Vai ter outras... A gramática vai ser só o can e o should, tá? Relembre também a questão da comida, mas não vai cair nada tão focado. E é isso, turma. Beijinhos e bye bye. Stay home.